Bom dia, os amados irmãos. Deus possa nos abençoar esta manhã. Foi com alegria que nós recebemos o convite desde o pastor Digleito. Ele havia já conversado sobre a possibilidade de a gente poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, e algo que a gente já faz também lá na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana da Floresta, em Rio Branco, Acre. Aqueles que estão mais próximos de nós sabem que nós somos aqui do lado, né? Do outro lado do país. Mas temos convivido com os irmãos durante todo o longo deste ano, mesmo do ano passado, aliás, um ano que foi bem difícil para todos nós, mas que pudemos estar compartilhando da graça de podermos conviver juntos como igreja, né? Nós somos igreja em qualquer lugar deste mundo, né? Nós somos irmãos em Cristo, mesmo com aquele irmão que mora do outro lado, talvez em Tóquio, Austrália ou no Acre, mas poder conviver também proximamente como uma comunidade também é uma bênção de Deus, e isso nós podemos fazer durante todo este ano. E já estamos em ritmo de despedida, né? Nossa família está se despedindo dessa cidade que tão de forma amável nos recebeu, mas nós podemos hoje estar compartilhando com os irmãos de uma porção da palavra de Deus. Já gostaria de que você abrisse em Romanos, capítulo 12. Semana passada, o irmão que compartilhou da palavra de Deus conosco, ele compartilhou exatamente na carta aos Romanos. Inclusive, a introdução dele já serve para a introdução dessa meditação que nós teremos esta manhã. Capítulo 12, versículos de 1 a 2, extremamente conhecido, passagem muitíssimo conhecida dos irmãos, com certeza já ouvimos durante nossa vida no andar do Evangelho, com certeza várias pregações baseadas nessa passagem, mas sempre Deus tem algo novo a nos ensinar, meditando na palavra dele. Então nós já oramos, né? A nossa irmã já orou pela nossa meditação, então nós vamos passar direto para a meditação da nossa palavra, da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Meus irmãos, diz uma historieta, uma pequena história, muito provavelmente ela não é verdade. Pelo menos eu não achei fontes que pudessem dizer que ela é verdade. Mas é uma história que pode ilustrar um pouco sobre o que nós vamos meditar essa manhã. Dizem que Leonardo da Vinci, mais ou menos ali pelo ano de 1494, estava terminando a última ceia. Ele estava encerrando a última ceia, já tinha pintado o rosto de quase todos os personagens ali da última ceia, mas lhe faltava ainda os rostos de Cristo, e o rosto de Judas Iscariotes. E ele ficou pensando consigo onde ele encontraria um rosto o mais amável possível, que mostrasse toda a pureza, inocência, que pudesse retratar a face de Jesus. E ele também pensou em que pessoa que pudesse carregar uma face do pecado, uma face carregada por uma vida de pecado, que pudesse retratar Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então, diz que Leonardo da Vinci começa a procurar por essas duas faces. E numa certa manhã, ele está numa capela, ouvindo um coro, e ele vê a face de um jovem que era uma face muito... que passava para ele essa aura de inocência, essa aura de alguém que pudesse retratar Jesus. Então ele convida aquele moço, aquele jovem, muito jovem, para que retratasse Jesus. Então ele vai ali para a casa de Leonardo da Vinci, vai posar ali para ele, e durante algumas semanas, então ele vai pintar a face de Jesus, tendo como base o rosto daquele jovem.
E aí diz a história que ele, no final, ele fica admirado com o próprio rosto na pintura e diz, nossa, que incrível. E aí Leonardo da Vinci diz, olha, você pode ser igual a ele, é só viver como ele, é só seguir ali o caminho do mestre. Meus irmãos, essa passagem que nós vamos meditar nessa manhã, Paulo ele está falando sobre transformação, fala claramente sobre isso, transformação de vidas. Ele vai falar também sobre misericórdia de Deus, ele vai falar sobre sacrifício, sobre viver a vontade do Senhor. O apóstolo, ele acaba de fazer, meus irmãos, uma longa exposição das principais doutrinas cristãs. Lembrem principalmente que nós estamos tratando de um apóstolo, um pastor, que está escrevendo a uma igreja com a qual ele não tem relacionamento. Ele não conhecia a igreja de Roma, ele não tinha um relacionamento íntimo. Na verdade, a igreja de Roma, muitos não sabem exatamente qual teria sido a origem daquela igreja, quem teria plantado. Algumas suposições seriam de que membros, irmãos que teriam sido convertidos lá no dia de Pentecostes, teriam depois migrado para Roma e lá teriam iniciado essa comunidade. Mas Paulo ele não plantou essa igreja, mas ele tinha projetos especiais para aquela igreja. Ele queria que aquela igreja se tornasse uma apoiadora para os seus projetos missionários para o Ocidente. Paulo já tinha plantado, já tinha aberto alguns campos no Oriente, então ele pensava em ir para a Espanha, onde ele gostaria agora de plantar também igrejas ali. Só que ele precisaria de igrejas já formadas que pudessem dar apoio a ele. Então, Roma está dentro desse contexto. A carta que ele escreve para os romanos é na busca de uma parceria missionária para alcançar a Espanha. Então, ele escreve para aqueles irmãos, de forma muito longa, as principais doutrinas cristãs. Se você for comparar com as demais cartas de Paulo, é a carta mais completa. É a carta teologicamente mais densa do apóstolo Paulo, de todas aquelas que ele escreveu. Então agora, depois de 11 capítulos, expondo as principais doutrinas cristãs, o apóstolo ele agora começa a entrar numa parte mais prática da carta. Ele começa agora a exortar os irmãos a como viver, diante de tudo aquilo que Deus havia feito com eles. Como viver para Deus. Então, esses 2 primeiros versículos, meus irmãos, eles são como uma parte introdutória dessa parte de exortação para uma vida prática diante de Deus, para vivermos esse compromisso como povo eleito de Deus. E é sobre esses aspectos desse compromisso que eu gostaria de convidar que os irmãos meditassem juntamente comigo. A primeira coisa que ele fala é sobre a base do nosso compromisso. A base dessa nova vida, desse compromisso com Deus. Qual que é a base? Ele fala logo de cara, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A primeira coisa que ele invoca são as misericórdias de Deus, pois elas são a base do nosso compromisso para com Deus. Quando ele fala misericórdias aqui, meus irmãos, ele não fala somente da misericórdia. Na verdade, o que o apóstolo está fazendo aqui é uma referência a todas as características da bondade de Deus que ele expõe durante toda a carta, até aquele momento. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre a bondade de Deus lá no capítulo 2. Ele fala também sobre a paciência de Deus no capítulo 9, no capítulo 11. Se você olhar também os capítulos 5 e 8, ele fala sobre o amor de Deus. Mas, sobretudo, o tema principal da carta é sobre a graça de Deus. Como Deus nos alcançou de forma, sem que nós merecêssemos em nada a salvação, Deus nos alcança. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar no capítulo 1, no capítulo 3, 4, 5, capítulo 6, 11, sobre a graça de Deus. Sobre a maravilhosa graça e a obra de Deus nas nossas vidas. E é com base naquilo que eles aprenderam de Deus, então, nesses 11 capítulos, e como ele salvara os romanos de forma maravilhosa, é que Paulo vai desafiar aquela igreja a viver uma vida diária para a glória de Deus. É com base naquilo que eles aprenderam, ou seja, com base na doutrina cristã, é que eles agora vão viver uma ética cristã.
A ética, portanto, daquela igreja deveria estar baseada na doutrina que eles estavam aprendendo. E quando nós olhamos na estrutura da carta, ela é até relativamente simples, apesar de ser longa. Nos primeiros 3 capítulos, até o versículo 20 da carta, o apóstolo Paulo, o principal tema que ele vai tratar é sobre a miséria humana, sobre pecado, sobre como todos nós estamos debaixo dessa maldição que nós herdamos do nosso pai Adão. Todos os seres humanos, seja judeu, seja gentil, não há diferença entre os seres humanos nesse estado de miséria. Mas a partir do versículo 21 do capítulo 3 até o final do capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vai tratar com a igreja sobre como foi que Deus salvou aquelas pessoas desse estado de miséria. Como Deus faz para salvar homens e mulheres desse estado de miséria. Então, a salvação, o livramento, vai ser o tema principal do capítulo 3 até o capítulo 11. E a partir desse momento, do capítulo 12 em diante, ele vai falar sobre como viver em gratidão para Deus. Diante daquele estado de miséria, diante do livramento de Deus do estado de miséria, como viver uma vida de gratidão pelo livramento do estado de miséria. Então, estado de miséria, livramento, gratidão. Estado de miséria, livramento, gratidão. Essa deve ser o esquema básico, a estrutura básica que todo cristão precisa lembrar no seu pensamento. Como devo viver diante do livramento que Deus me deu daquele estado de miséria que eu vivia? Por essa razão, meus irmãos, é que um dos principais documentos da reforma, dos documentos confessionais que os reformados usam, um dos principais é o Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg, na sua segunda pergunta, ele vai responder quais são as principais coisas, aquilo que eu preciso saber para viver e morrer feliz diante da salvação que Deus me deu. São 3, de acordo com a resposta do catecismo. A primeira delas é: quão grandes são os meus pecados e miséria? A segunda coisa, como eu sou libertado de todos os meus pecados e misérias? E a terceira coisa, eu devo ser agradecido a Deus pelo livramento. Eu falo e eu estou afirmando sobre essa necessidade de conhecermos, meus irmãos, aquilo que Deus fez, a obra de Deus na salvação minha e sua, da igreja como um todo, porque nós vivemos hoje uma era que despreza o conhecimento, que despreza conhecer a profundidade de Deus, porque vale o que eu sinto, vale aquilo que eu posso sentir. Se eu sinto, tá bom. É aquilo que eu pude sentir eu estou indo para o culto porque eu quero sentir alguma coisa. Eu gosto de participar daquela comunidade porque me sinto bem. Vocês com certeza já ouviram sobre isso. É bom nos sentirmos bem num lugar. É bom nós sentirmos a presença de Deus com toda certeza. Mas nós precisamos nos aprofundar. Nós não precisamos estar simplesmente baseados em sentimentos, mas podemos conhecer cada vez mais o nosso Deus e a obra dele em nossas vidas. Como que você tem vivido para Deus? Conforme o seu querer? Conforme o que você sente? Ou conforme a vontade do próprio Deus? Será que você conhece esse Deus que te salvou de forma efetiva e você pode dar a ele um culto que agrade a esse Deus efetivamente? Você já tentou dar um presente para alguém que você não conhece? Que você não tem intimidade? Será que você já passou por isso? Com certeza, às vezes na firma, no escritório, às vezes a gente vai fazer aquele amigo oculto e de repente cai aquela pessoa que você nunca nem falou oi para ela. E aí de repente você tem que aprender como que você vai fazer para dar um presente para aquela pessoa. Eu lembro que no início do meu relacionamento com a minha esposa, estávamos ali no início do namoro, eu lembro que eu tentei dar um presente para ela. Eu lembro que a gente passou numa loja e ela olhou um macacão e tinha um macacão bonito lá, um macacão jeans, que ela tinha gostado daquele macacão, mas resolveu não comprar. Aí eu falei, eu vou fazer uma surpresa para ela. Mas não conhecia direito, estava começando a me relacionar, eu tinha uma ideia do tamanho dela, mas eu não procurei saber se aquele macacão daria nela. Mas eu comprei o tal do macacão. E aí dei o macacão todo feliz. Ela ficou feliz, obviamente, o novo namorado deu ali um presente para ela.
E ela tentou colocar aquele macacão, até que ela usou, mas ela usou uma única vez, porque ficou tão apertado, que ela só fez aquilo só para me agradar, eu tenho certeza disso. Eu não conhecia direito ela, não conhecia o corpo daquela que seria depois, futuramente, a minha esposa. Tentei dar um presente para alguém com quem eu não tinha intimidade, que eu só teria intimidade depois de alguns anos. Como tem sido o seu relacionamento para com Deus? Qual é o tipo de culto que você tem prestado? Será que você tem prestado o culto para alguém com quem você não tem intimidade? Será que você tem dado aquilo que é aquela oferta de Caim? Né? Aquilo que... uma oferta. Ou você tem dado das primícias, aquilo que verdadeiramente agrada a Deus? E como você vai dar um presente para esse Deus se você não procura conhecê-lo? Ou você quer desafiar Deus como Nadab e Abiú, filhos de Arão, que ofereceram fogo estranho diante de Deus, e por causa disso foram consumidos. Nós temos a mania, meus irmãos, de acharmos que sabemos tudo, mas nós devemos, na verdade, ser confrontados diariamente com a palavra de Deus, para que nós possamos viver e cultuar a Deus corretamente. Mas a segunda coisa que eu gostaria de olhar, já na continuidade desse versículo, é sobre o próprio ato de compromisso, sobre o compromisso que nós devemos ter com esse Deus. Então ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então as misericórdias são a base ali desse nosso compromisso com Deus, para que nós que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso compromisso com Deus, meus irmãos, então envolve a totalidade do nosso ser. Todo o nosso ser. E quando Paulo ele está aqui mencionando o corpo, ele não está falando somente sobre nossa pele, nosso osso, nossos músculos, os órgãos internos, mas ele está falando da totalidade do nosso ser. Tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, todas as nossas vontades, os nossos pensamentos, o nosso coração deve estar voltado para cultuar o nosso Deus. E em todos os âmbitos da vida. Não somente na vida eclesiástica. Aqui, eu como presbítero, o irmão ali como diácono, como a irmã que serve na SAF, ou o adolescente que está ali como presidente da UPA, mas sobretudo fora da igreja. Sobretudo em todas as nossas atividades, tudo aquilo que nós fazemos como seres humanos, por completude, na nossa completude, deve servir ao nosso Deus. Porque, meus irmãos, essa diferença entre profano e sagrado, entre o secular e aquilo que é gospel, isso nunca foi evangelho, isso nunca fez parte, nunca foi base do evangelho. Nós somos chamados para sermos cristãos, não somente na igreja, mas especialmente no mundo por onde nós formos. Seja no nosso trabalho, na escola, seja na sua faculdade, seja ali conversando com seus vizinhos, onde for necessário, nós somos chamados para sermos a luz do evangelho. Quando nós somos capazes de compreender, meus irmãos, naquilo que Abraham Kuyper vai falar, que cada centímetro quadrado da existência pertencem ao senhorio de Cristo. Quando nós formos capazes de entender isso, nós vamos viver efetivamente para a glória de Deus. Toda a nossa perspectiva da vida vai mudar. Foi esse conceito que os nossos pais reformadores tentaram resgatar durante a Reforma. Dizem que Martinho Lutero foi procurado por um sapateiro. Com certeza você deve ter ouvido já essa história. Um sapateiro procura Martinho Lutero para saber como fazer para servir a Deus. E ele esperou, a resposta de Martinho Lutero era: largue tudo, deixe tudo para trás, venda todos os seus bens e vá viver pregando o evangelho. Mas a resposta de Martinho Lutero ela é especial. Ele fala: então, o que você faz? Eu faço sapatos. Então, faça os melhores sapatos que você puder e cobre um preço justo por eles. Você vai glorificar a Deus. O que você faz? Qual é a sua atividade? Eu não sei, não conheço as pessoas, mas o que você faz? Faça bem. Faça para a glória de Deus. Todo o nosso ser, todo o nosso corpo deve servir por sacrifício vivo e agradável a Deus.
E nós devemos entregar então como sacrifício vivo, santo e agradável. São as 3 características. Por que vivo? Porque nós fomos trazidos à vida, meus irmãos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós fomos então ressuscitados para uma nova vida, para vivermos agora para Cristo. Na cruz, meus irmãos, nas palavras de um título de um livro famoso de John Owen, na cruz nós vimos a morte da morte na morte de Cristo. Nós vimos então que a morte morreu, porque agora fomos trazidos à vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, por isso o nosso sacrifício deve ser vivo. Não pode ser menos do que isso. Deve ser vivo para Deus, não somente vivo, mas também santo. Santo pelo auxílio diário do Espírito Santo, que nos santifica e nos transforma à luz da própria palavra de Deus, fazendo-nos caminhar com um caráter cada vez mais parecidos com o de Cristo. Vivo, santo, mas também agradável, porque ele deve ser recebido, meus irmãos, por Deus para o seu próprio agrado e para o seu louvor. Não deve ser uma vida vivida para mim, para as minhas vontades egoísticas, mas deve ser para o agrado de Deus, para a vontade de Deus. O meu querer já não é para as minhas vontades, mas agora para as vontades do Deus que nos salvou. E o apóstolo usa aqui uma linguagem muito própria da antiga aliança, dessa linguagem verotestamentária, uma linguagem de sacrifício. Porque o povo de Israel estava sempre oferecendo, tendo que oferecer sacrifícios. Isso era o que era requerido na antiga aliança. Porque esse sacrifício que era requerido na antiga aliança, ele apontava para o grande e perfeito sacrifício que um dia viria, que era Cristo Jesus. Mas quando Cristo, ele se sacrifica por nós, naquela cruz, ele então oferece o único e perfeito e definitivo sacrifício que era necessário para que fôssemos salvos. E agora, qual é o sacrifício que nós oferecemos? Nada menos do que as nossas próprias vidas, oferecidas em um culto racional ao nosso Deus. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala de culto racional. E segundo os comentaristas bíblicos dessa passagem, essa palavra que é traduzida por culto racional é a mesma raiz de lógica. Porque é aquilo que nós podemos oferecer logicamente diante da maravilhosa obra de Deus para com as nossas vidas, é nada menos de que uma vida toda consagrada a Deus. Isso é a lógica que qualquer ser humano que é atingido pela graça de Deus vai entender, vai compreender. Nós precisamos então oferecer as nossas vidas como culto, como serviço. Qual tem sido o seu sacrifício para Deus? Será que você tem oferecido apenas o resto da sua vida? Apenas resto do seu tempo? Apenas resto das suas capacidades de estudo? Quando eu estiver bem mais velho, talvez eu me ofereça a Deus. Talvez eu gaste um pouco mais tempo com Deus ou com as coisas de Deus apenas no final da minha vida. Ou no final do dia, quando já não me resta mais nenhuma força. Será que você tem dado apenas a Deus o resto da sua vida? Ou você tem oferecido das primícias para o Senhor? Mas o apóstolo Paulo, ele não fala somente do próprio ato de compromisso, mas ele fala a forma como nós podemos chegar nesse alvo, desse compromisso para com Deus. Veja o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo, meus irmãos, agora ele mostra não somente o nosso alvo, mas ele mostra como fazemos para chegar lá. E ele nos diz aquilo que não devemos fazer, como também aquilo que nós devemos fazer. Veja bem que ele começa afirmando que nós não devemos nos conformar com este século, com este mundo, com essa era, com aquilo que nos envolve, com o sistema que nos envolve.
Deus, meus irmãos, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa constituição humana e Ele sabe a facilidade que nós temos para imitações, para nos conformarmos com este século. É muito mais fácil eu me conformar com tudo aquilo que me rodeio do que me transformar pela cidadania celeste que me foi dada. Eu fico impressionado como algumas coisas a gente só percebe quando nós nos tornamos pais. Eu fico vendo como o meu filho é muito parecido comigo. E às vezes eu brinco com a minha esposa, não tenho nada, às vezes a gente tem alguma responsabilidade ali, né? Um banho para dar, alguma coisa para cobrar, uma lição. E aí eu brinco com a minha esposa, não tenho nada a ver não, o seu filho lá, cuido dele. Mas ele é extremamente parecido comigo. Ele quer me imitar em várias coisas. Com certeza, aqueles que são pais, que passam por essa experiência, podem perceber isso. E aí a gente começa a perceber o quanto de nós temos também dos nossos próprios pais. Quantas coisas nós herdamos dos nossos pais, porque nós fomos observando e acabamos, às vezes mesmo sem querer, mas trazendo conosco essa carga daquilo que nossos pais foram. Por isso que nós temos aquela canção que foi escrita por Belchior, né, e lindamente interpretada por Elis Regina como nossos pais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo aquilo que fizemos, ainda somos os mesmos e ainda fazemos aquilo que nossos pais fizeram. É disso que fala. Porque nós somos naturalmente levados a nos conformar com aquelas pessoas que nos rodeiam. Inclusive tem uma teoria de um americano chamado Jim Rohn, que ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que mais nos rodeiam. Aquelas pessoas mais próximas de nós, as 5 pessoas mais próximas de nós, dariam a média daquilo que nós nos tornamos. Então, cuidado com quem você tem andado. Se de repente você não tem andado com boas pessoas, pode ser que isso possa te influenciar. Essa é a teoria lá daquele americano. Mas a palavra de Deus, ela nos fala para termos cuidado. Nós até podemos nos amoldar e trazer coisas que são louváveis dos nossos pais, ou dos nossos amigos, de pessoas que são próximas. Mas nós devemos ter cuidado para não nos amoldarmos a este sistema, ao mundo e aos pecados. Esse é que é o grande problema. É nós nos amoldarmos ao pecado, mas nós devemos ser, na verdade, transformados para a nossa cidadania celestial. E a principal razão, meus irmãos, dessa advertência do apóstolo, falando para nós não nos colocarmos nesse molde desse mundo, nessa forma do mundo, é porque nós não devemos viver para nossas próprias vontades, mas para a glória de Deus. Essa é a principal razão. Mas existe uma outra razão também, e é por isso, voltando a esse ponto, por isso que o apóstolo Paulo vai afirmar em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas a segunda razão por que o apóstolo Paulo fala para que nós não nos conformemos com este século, é porque, meus irmãos, a frustração vai ser muito grande se você se conformar com este século. Pela simples razão porque ele passa. Porque ele vai acabar e ele está acabando. Nós estamos vivendo os últimos dias. E eu faço às vezes um exercício com meus filhos, quando a gente está fazendo o nosso culto doméstico, e pergunto a eles, quais são os planos para de vocês? Logicamente, para uma criança muito pequena, às vezes é difícil deles pensarem, mas aqueles que já são mais adolescentes e estão crescendo, você pode fazer isso com eles. Quais são os seus planos para daqui 20 anos? Para daqui 30 anos? Para daqui 70 anos? Quais são os seus planos para daqui 1 bilhão de anos? Você já pensou nisso? Você já pensou que esse momento que nós estamos vivendo, essa vida que vivemos, é apenas uma poeirinha diante da eternidade que nós vamos viver com Cristo? E quando eu falo eternidade, meus irmãos, é algo que nós não podemos nem conseguir conceber. Nós não conseguimos conceber. Porque a eternidade está fora daquilo que nós podemos alcançar, de qual seria o tamanho disso. Mas se você se amolda a este presente século, o que você está fazendo é se agarrando com essa pequena poeira.
esse pequeno átomo de segundo, diante de toda a eternidade pela qual nós devemos ser transformados e que viveremos com Cristo. E ele fala de transformação da mente, meus irmãos. Transformação da mente. Não é simplesmente deixar de nos conformarmos com o mundo para nos conformarmos com outra forma, mas é muito mais. Ele fala de transformação. É mudança não somente dos padrões externos, mas principalmente, meus irmãos, da nossa íntima vontade. Não somente do intelecto, não somente da nossa anuência intelectual, mas especialmente do nosso coração, das nossas vontades. A expressão não nos leva, meus irmãos, à conclusão de que também seja um único ato. É algo que é constante, é diário, é todo dia. Todo dia nós precisamos ser transformados por Cristo, a cada manhã. E o verbo original, meus irmãos, segundo os comentaristas, ele está na voz passiva. Seria, talvez, melhor traduzido como se deixem, prossigam sendo transformados. Porque isso é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos transformando diariamente. Mas, apesar de estar na voz passiva, está no imperativo, o que é interessante. É uma ordem, porque apesar de ser uma obra do Espírito Santo, meus irmãos, é algo que eu devo fazer diariamente. Por quê? Porque eu participo desse momento de santificação. Eu preciso me colocar diante de Deus a cada dia. Eu preciso pedir sabedoria do Espírito Santo para que a cada dia eu possa tomar as decisões corretas diante de Deus, ouvindo o Espírito Santo e aquilo que Ele diz na sua santa palavra. Eu preciso viver a vida que Deus tem nos dado. Será que, como você tem vivido? Você tem se conformado com este mundo? Ou você tem recebido a transformação maravilhosa que o Espírito Santo nos dá por meio da sua palavra? E a última coisa, meus irmãos, que eu gostaria de que nós olhássemos está também no versículo 2, na segunda parte. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A última coisa que o apóstolo está falando aqui é o resultado desse compromisso. Fazendo tudo isso, conhecendo esse Deus, sendo transformados por Ele, o que é que nós encontraremos? A experiência da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre a vontade de Deus ser boa, porque Cristo, ele lembra, quando ele vai falar sobre ansiedade com seus discípulos, se você lembrar daquela passagem em que Cristo fala sobre não andarmos ansiosos, o que ele está mostrando ali para os seus discípulos, Cristo está mostrando que Deus é bom o tempo todo. Independente de qual a situação, é só você olhar as aves do céu, os lírios do campo, Deus não deixa faltar nada para elas. Quanto mais para nós que somos filhos de Deus, em qualquer tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, meus irmãos. E a vontade de Deus, ela não somente é boa, mas ela também é agradável. É isso que o apóstolo fala. E a certeza do salmista, ela é tão grande, que ele afirma, no salmo que nós lemos essa manhã, na nossa meditação, na nossa introdução do culto dessa manhã, Salmo 84, lá no verso 10, daquele salmo que nós acabamos de ler, melhor é um dia nos átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, estar à porta, do lado de fora, do que estar dentro da tenda da perversidade, na tenda dos ímpios. E a vontade de Deus, ela não somente ela é boa, agradável, mas ela também é perfeita, meus irmãos, porque nada foge do controle do nosso Deus. Deus, ele não toma sustos. Deus, ele não pode ser surpreendido. Jó, meus irmãos, após passar terríveis provações, ele compreendeu essa vontade de Deus. Ele compreendeu que em tudo Deus é perfeito. E a sua vontade tem como finalidade
a exaltação da própria glória do Senhor. Quando ele compreendeu isso, meus irmãos, Jó, ele pôde descansar em Deus. Ele pôde descansar no Senhor. Ao buscarmos a Deus, meus irmãos, na sua santa palavra, ao sermos transformados pelo Espírito Santo, nós ficamos cientes do que Deus quer para nós. E daquilo que nós devemos fazer para agradar a esse Deus. Não há nada melhor, meus irmãos, do que viver no centro da vontade de Deus. Uma vez fizeram essa pergunta: qual é o melhor lugar para se estar neste mundo? Seria em Paris? Nas Ilhas Maldivas? Seria na maravilhosa Maceió? Seria lá no nosso longínquo Acre? O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Seja em qualquer lugar que você esteja. Você tem vivido essa vontade de Deus? Você conhece o que Deus quer para você? Na nossa vida como casados, ou como pais, mães, ou como filhos para com nossos pais. Temos vivido a vontade de Deus. Dizem que Leonardo da Vinci ficou ainda com a figura lá de Judas Iscariotes, faltando. Ele precisava ainda daquele rosto para completar a sua pintura, a sua tela. E ele não conseguia encontrar alguém que carregasse toda a dor do pecado, de anos de devassidão, ou de anos de iniquidade. Então ele passa alguns anos procurando e deixa ali a tela esperando, faltando ainda o rosto de Judas. E aí, num certa manhã, que depois de uns 4, 5 anos daquele dia em que ele havia terminado de pintar o rosto de Jesus, ele encontra um maltrapilho que o aborda. E ele olha para o rosto e ele percebe que aquele rosto estava carregado de dureza, de iniquidade, de pecado. E ele serviria muito bem para Judas Iscariotes. Então, em troca de uma comida, de um teto para dormir ali alguns dias, ele aceita virar o modelo para Judas. E aí ele leva aquele maltrapilho para casa e Leonardo da Vinci então consegue pintar ali o rosto de Judas Iscariotes. Terminado, aquele rapaz olha para a pintura e começa a chorar. E aí ele olha para o Leonardo da Vinci não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, segundo a história, diz que o jovem olha para ele e pergunta: você não me reconhece? Fui eu que servi como modelo para o Jesus que você pintou. Antes eu tivesse seguido o que você me falou, mas segui um outro caminho. E hoje eu me tornei no que eu me tornei. Qual tem sido o seu modelo? Jesus? O reino de Deus? Ou tem sido o presente século? O presente mundo? O que tem transformado o seu coração? Qual tem sido a base da sua vida? O seu modelo? A exortação de Paulo, meus irmãos, então, para os romanos, ela é muito grande. E ela é para mim, ela é para você hoje, nesta manhã, neste dia. Para que nós possamos viver esse compromisso com Deus, aquilo que Deus tem nos chamado, nós precisamos estar cientes da obra de Deus para com as nossas vidas. Precisamos conhecer. Precisamos saber que as misericórdias de Deus são a base desse compromisso. Mas só assim nós, irmãos, seremos capazes de prestar um culto espiritual e verdadeiro a Deus. Se você não souber, se você não conhecer a vontade de Deus, você será incapaz de oferecer um culto racional, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, só conhecendo isso é que nós vamos experimentar nas nossas vidas a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que Deus possa tornar essa palavra dele verdade na sua vida. Que você possa ser transformado e não conformado com este mundo. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus,
Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, porque é ela quem muda, Senhor Deus, e transforma as nossas vidas. Não há nada que eu fale de mais eloquente que possa ser, se não for o teu Espírito, Senhor Deus, a transformar os nossos corações pecadores. Tudo é em vão. Por isso nós rogamos, Senhor Deus, para que o Senhor seja, ó Pai, soberano sobre nossas vidas, a nos transformar e a nos fazer perceber e experimentar, Senhor Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos ajude para que sejamos cada vez mais, como igreja, Senhor Deus, como comunidade, essa igreja possa cada dia experimentar essa tua vontade, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Obrigado, meus irmãos, e à noite, orem por mim, a gente vai continuar compartilhando da palavra de Deus, tá bom? Devolvo então a palavra ao nosso irmão, Deus abençoe.